As últimas diretrizes clínicas sobre o uso da vitamina D para a prevenção de doenças foram tornadas públicas e te aviso que são muito controversas. Nelas, é desaconselhado medir a vitamina D e suplementá-la na grande maioria da população. Acredite ou não, agora eles querem que você ignore a vitamina D. Hoje vou explicar a verdadeira razão dessas recomendações, minhas objeções a elas e a perspectiva pessoal que tenho em relação ao uso da vitamina D. É uma informação que te interessa e pode melhorar tua saúde. Primeiro, para que serve a vitamina D? 1/3 da população mundial vive com níveis subótimos de vitamina D. E por trás dessa realidade, que às vezes não entendemos muito bem nem mesmo do âmbito científico, existem mudanças sociais evidentes, como o maior uso de telas, trabalhos em ambientes internos, uma dieta mais processada e diferentes doenças crônicas que condicionam os níveis de vitamina D. Mas claro, também há outras causas ocultas desconhecidas. Que a vitamina D é importante é algo que você já sabe e nunca deve esquecer. Minha relação com este hormônio vitamina é muito pessoal, começando tudo no meu trabalho de conclusão de curso de medicina, que dediquei precisamente a estudar a relação entre vitamina D e câncer. Aqui está o estudo. Portanto, não posso descartar um viés pessoal que sempre me leva, invariavelmente, a prestar muita atenção a esta molécula. A vitamina D não é uma vitamina, apenas a chamamos assim. Uma vitamina é uma molécula essencial que deve ser ingerida na dieta, pois não é sintetizada pelo corpo. E realmente nosso corpo sintetiza a vitamina D na pele, mas para isso requer a ajuda da radiação ultravioleta B proveniente do Sol. Essa radiação, até pouco tempo na escala evolutiva, foi uma constante diária. Ou seja, a biologia assumiu que receberíamos alguma exposição solar diariamente e, portanto, teríamos níveis de vitamina D adequados e estáveis. Quais são as principais funções da vitamina D? Há muitas. Primeiro, é um regulador epigenético. Regula a expressão genética de mais de 2.000 genes por meio de seu receptor, o receptor de vitamina D que se liga ao nosso genoma e controla genes reguladores da diferenciação celular, entre muitas outras coisas. Possui função imunomoduladora no sistema imune. A vitamina D ativa tem uma relação estreita com as células imunológicas e seu funcionamento correto. Não é de se estranhar que esteja alterada em doenças autoimunes. Também influencia a regulação da homeostase mineral e óssea, é o papel mais conhecido de fato, descoberto ao ver como a deficiência grave de vitamina D fazia desenvolver raquitismo em crianças e osteomalacia em adultos, promove a absorção intestinal de cálcio. Sem vitamina D, o cálcio ingerido na dieta é eliminado pela urina. E agora, o maior enigma desta molécula. Existe uma associação permanente, constatada e invariável entre baixos níveis de vitamina D e a maioria das doenças crônicas que nos afetam. Quanto menor o nível de vitamina D, menor a força e capacidade cardiorrespiratória, mais declínio e incapacidade. Baixos níveis de vitamina D estão associados a um maior risco de doenças autoimunes, câncer, especialmente coloretal e de próstata, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, patologias respiratórias e menor desempenho esportivo em indivíduos saudáveis. Observe nesta recente meta-análise. A suplementação com vitamina D aumenta a força do quadríceps em atletas. Mas aqui vem o primeiro ponto-chave. Associação não equivale à causalidade. Até hoje, após muito estudo, não conseguimos explicar porque essas pessoas doentes ou com problemas de saúde têm baixos níveis de vitamina D. Não conseguimos reduzir o risco dessas doenças dando vitamina D a pessoas que não as tinham em primeiro lugar, exceto em alguns casos específicos que vou contar agora. E não conseguimos decifrar se os baixos níveis de vitamina D levam à doença, se a doença leva aos baixos níveis de vitamina D ou se ambas as coisas são verdadeiras, o que eu defendo. Isso é a única coisa que sabemos. A deficiência de vitamina D está associada à doença. Pronto, por isso este painel de especialistas analisa os últimos estudos sobre o tema e tenta responder se fornecer vitamina D a pessoas saudáveis reduz o risco de doença. Vamos ver as recomendações que eles propõem, algumas um pouco polêmicas. A primeira recomendação, em crianças e adolescentes na faixa etária de 1 a 18 anos, é recomendado a suplementação empírica com vitamina D para prevenir o raquitismo e reduzir o risco de doenças respiratórias. Recomendação 2. Na população geral sem patologias específicas e menor de 50 anos, recomenda. Não fornecer mais do que 600 unidades diárias, que é a recomendação diária admitida estabelecida pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos. Não mais que 600 unidades. A recomendação 3 nos diz que também recomenda não medir a vitamina D na análise de rotina. Por quê? Porque nos ensaios avaliados neste painel não foi encontrado um intervalo determinado de vitamina D que possa prevenir doenças.
Também não oferecem uma forma não rotineira de medir a vitamina D, por exemplo, uma vez a cada 3 ou 4 anos. E isso me gera muito ruído, como depois vou te comentar. A recomendação 4 e 5, na população geral entre 50 e 74 anos, também não recomendam suplementar nem medir vitamina D de rotina na análise. A recomendação 6, naqueles com 75 anos e mais de 75, então sim sugerem usar suplementação empírica de vitamina D, porque dizem que reduz a mortalidade. Bem, além disso, preferem usar doses baixas e diárias a doses altas e periódicas, algo com o qual eu concordo. A dose média utilizada nesta população era de 900 unidades diárias. No entanto, a recomendação 7 recomenda não medir rotineiramente a vitamina D, mesmo nesta população mais velha. A recomendação 8 recomenda suplementação durante a gravidez, uma vez que reduz o risco de pré-eclâmpsia, mortalidade intrauterina, parto prematuro, prematuridade e mortalidade neonatal. A média de doses nessas populações foi encontrada em 2.500 unidades diárias, mas também não recomendam fazer análises de rotina de vitamina D em grávidas. Observe a recomendação 10 em adultos com pré-diabetes. Eles apoiam a suplementação, pois reduz o risco de progressão para diabetes tipo 2. A dose média utilizada nesses ensaios em população pré-diabética foi de 3.500 unidades por dia, uma dose maior. E a última recomendação, a 14, pulamos as últimas 3 que têm menos interesse. Em adultos com obesidade, também não é recomendado medir rotineiramente os níveis de vitamina D nem administrá-la empiricamente. Sabemos que os adultos com obesidade geralmente têm níveis mais baixos de vitamina D, mas ainda assim não se recomenda o seu uso nesta população. Em resumo, eles só recomendam suplementação com vitamina D de forma empírica no intervalo de 1 a 18 anos, durante a gravidez, acima dos 75 anos e em pré-diabetes. Deve-se esclarecer que neste caso exclui-se a população que tenha outros motivos para tomar vitamina D. Depois de ler este guia e painel de recomendações, pessoalmente surgem muitas dúvidas para mim. Compartilho contigo hoje dúvidas que acredito serem legítimas. De fato, há um uso excessivo de suplementação de vitamina D, às vezes sem sequer saber quais níveis temos. Pensamos que quanto mais vitamina D, melhor, e por precaução a tomamos. Além disso, é um suplemento barato, relativamente barato. Isso também ocorre com muitos outros suplementos, não se limitando à vitamina D. Também é verdade que medimos muito mais a vitamina D do que antes, e isso tem seus custos econômicos. No começo dos anos 2000 medir a vitamina D era incomum, mas hoje é uma prática rotineira na área da saúde. É verdade que não sabemos o intervalo ótimo de vitamina D para otimizar a saúde e prevenir a doença. Mais do que tudo porque, com muita probabilidade, esses intervalos não são imutáveis e dependem de cada pessoa, de cada patologia, genética e até mesmo latitude. No entanto, algumas das recomendações desses guias me parecem exageradas ou até mesmo contraproducentes. Vamos analisar minhas objeções, que são pessoais e apenas uma opinião simples. Objeção 1. O benefício versus risco da suplementação não está claro. No entanto, os riscos da suplementação em doses baixas, moderadas, com vitamina D não são altos, muito menos. A hipercalcemia em doses normais é praticamente inexistente e não foram detectadas consequências a longo prazo na maioria dos ensaios clínicos. Poderíamos salvar algum em que se viu um ligeiro aumento no risco de fraturas, com doses altas de vitamina D, e doses intermitentes, que normalmente estão associadas a cálcio. Por outro lado, o fato de não podermos constatar exatamente qual faixa de vitamina D ajuda a prevenir cada patologia não significa que esses benefícios não existam. Então, me faz pensar que o único benefício claro de ignorar a vitamina D de milhões de pessoas em todo o mundo é o benefício econômico. Objeção 2. Por outro lado, alguns dos grupos populacionais em que o painel constatou benefício, como em pré-diabetes, são pacientes que muitas vezes não sabem que são pré-diabéticos e passam anos, quando não décadas, sem saber. Pelo menos neles, a suplementação empírica sim teria um claro benefício, e estamos falando de milhões de pessoas, não uma ou duas. Objeção 3, muito importante. A maioria dos ensaios clínicos incluídos nessas diretrizes inclui pacientes com níveis adequados de vitamina D, acima de 30 nanogramas por mililitro. Dado que o benefício potencial de tomar vitamina D ocorre naqueles que têm baixo, se avaliarmos apenas pessoas que estão bem, não veremos nenhum benefício ou o benefício será muito limitado. Ou seja, não ver benefício na suplementação pode ser devido ao fato de que as pessoas avaliadas já tinham níveis adequados de vitamina D para reduzir esse risco específico. Se já estão na faixa-alvo, mesmo que não saibamos quais, não veremos nenhum efeito.
Objeção 4. Se foram encontrados benefícios em circunstâncias clínicas específicas como pré-diabetes ou na gravidez, então por que com o design de estudo adequado não vamos encontrar benefício em outras circunstâncias diferentes? Como encontraremos deficiência de vitamina D se pararmos de medi-la em adultos? Objeção 5. Além disso, o status da vitamina D e sua conversão à forma ativa dependem de outros micronutrientes como magnésio ou vitamina K2, geralmente não medidos nos ensaios clínicos. A suplementação com vitamina D poderia ser prejudicial em uma pessoa com baixa ingestão de magnésio e K2, enquanto poderia beneficiar outra com um melhor status nutricional, como vimos neste vídeo. Isso geralmente não é controlado nos estudos. Contudo, vários autores alertam sobre isso há tempos. Objeção 6. Muitos ensaios incluídos no painel avaliam suplementos que contêm vitamina D e cálcio, tornando difícil isolar o efeito da vitamina D. Objeção 7. Nos ensaios clínicos com vitamina D, é muito difícil controlar a exposição à vitamina. A que me refiro? Bem, ao contrário do resto dos suplementos e medicamentos, a exposição solar gera grandes quantidades do hormônio de forma endógena em curtos períodos de tempo. Além disso, mesmo que demos a mesma dose a todos os participantes de um ensaio clínico, alguns inevitavelmente serão expostos a mais vitamina D do que outros por causa de atividades cotidianas, a menos que os isolemos completamente por meses, o que não ocorre na prática. Objeção 8. Os níveis ideais de vitamina D provavelmente variam conforme a geografia ou população. Não são os mesmos, evidentemente, para noruegueses e para congoleses. Isso é difícil de abordar e medir nos ensaios. Objeção 9. Se não medirmos de vez em quando a vitamina D em pessoas com níveis normais, acima de 30 nanogramas por mililitro, como vamos detectar uma hipovitaminose D sem essa pessoa que antes tinha níveis normais? Por diferentes circunstâncias baixam seus níveis porque passam um período estudando para um concurso. Porque, claro, o painel de especialistas não nos diz o que fazer com aqueles pacientes que já apresentam baixos níveis de vitamina D. Não há especificação sobre a necessidade de correção do texto. Objeção 10. As mudanças culturais que vivemos não vão retroceder. Os trabalhos em ambientes internos continuarão aumentando, a exposição solar diminuindo e os níveis médios populacionais de vitamina D baixando. Essa é minha opinião, mas acredito que realmente vai acontecer assim. Ou seja, ainda há muitas perguntas a serem respondidas no campo da vitamina D, como você vê. É correto continuar medindo a 25-hidroxivitamina D, ou seja, calcidiol? Ou, no entanto, deveríamos medir o calcitriol, a forma ativa, diretamente? Os níveis plasmáticos refletem os níveis intracelulares? Existem circunstâncias não identificadas que reduzem a conversão de calcidiol em calcitriol? Como funciona o receptor de vitamina D, o receptor, nessas pessoas doentes com baixos níveis de vitamina D que não encontram benefício na suplementação e a conversão de calcidiol em calcitriol? Às vezes pensamos que vamos consertar um sistema complexo, incidindo em apenas um dos elementos desse sistema. Outra coisa, que não haja evidência de causalidade não significa que não exista causalidade, apenas que não a encontramos. Olhar para o outro lado e parar de medir vitamina D na maioria da população é a solução? Acredito que não. Se pararmos de medir a vitamina D na população, como obteremos dados para continuar investigando? Mais uma vez, acredito que não medir não é a solução. Isto se aplica a outros biomarcadores também. Como vamos saber se a suplementação correta previne câncer, diabetes ou doença cardiovascular, se são doenças cuja fisiopatologia se desenvolve ao longo de muitos anos e os ensaios de vitamina D duram apenas alguns meses ou 1 ou 2 anos no máximo? Se não medirmos a vitamina D, mesmo quando há suplementação envolvida, como vamos saber se um paciente está se aproximando de um intervalo potencialmente tóxico? Como vamos detectar erros de consumo que são muito frequentes e que só são detectados na análise? Por exemplo, um paciente tomar uma dose mensal de vitamina D diariamente, o que já vi várias vezes. E por outro lado, as associações e correlações sempre foram o motor inicial da ciência. Servem para continuar aprofundando em causalidades e em perguntas difíceis, mas importantes de responder. Porque a maioria dos doentes crônicos em uma ampla gama de doenças tem vitamina D baixa. Essa seria a pergunta que deve nos obcecar e que precisamos responder. Porque, ao contrário, pessoas saudáveis costumam ter bons níveis de vitamina D. A causalidade reversa, o fato de que os doentes se expõem menos ao sol, não explica tudo. Muitas pessoas que recebem suplementação e até mesmo tomam sol diariamente de forma constante não elevam seus níveis de vitamina D. E muitos deles têm um baixo consumo de magnésio, mas com certeza existem outras razões que não conhecemos. Como vamos descobrir as razões se pararmos de medir a vitamina D em massa?
Esta revisão da Nature de 2022 tem uma perspectiva que acredito ser mais razoável e conclui coisas muito simples e lógicas. Para corrigir a deficiência de vitamina D, é necessário primeiro identificá-la através de medição naqueles que a possuem. Segundo, que o limite totalmente seguro de dose diária está em cerca de 4.000 a 5.000 unidades por dia. E terceiro, não foram identificados benefícios claros de tomar vitamina D em doses altas naqueles que já têm bons níveis de vitamina D. Em conclusão, e reitero que é apenas uma opinião profissional, continuarei revisando periodicamente a vitamina D minha e dos meus pacientes. E se os níveis estiverem abaixo de 30 nanogramas por decilitro, continuarei suplementando para colocá-los acima dessa faixa. Em alguns pacientes específicos, tentarei aumentar um pouco mais de 30 nanogramas por mililitro. Nos meses de menor exposição ao sol, manterei uma dose de manutenção baixa, mas diária, de cerca de 1.000 unidades. Isso para mim, e sempre que possível, com bom senso e sem me queimar, tentarei me expor à luz do sol por alguns minutos todos os dias. Respeito enormemente o trabalho feito neste painel de recomendações e acredito que contribui muito, mas também acredito que desviar o foco de um dos principais enigmas endócrinos que temos que resolver não é o caminho a seguir. O que você acha? Vou ler os comentários. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço e continue se empoderando.